O caso da jovem de 22 anos que teve as mãos decepadas pelo ex-namorado em São Leopoldo revoltou muita gente. A pergunta que fica é como alguém ainda é capaz de cometer uma barbárie desse tipo. É por isso que nós vamos conversar com a secretária de Políticas para a Mulher de São Leopoldo, Maria Inês Becker, e a delegada adjunta da Secretaria da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, Tatiana Bastos. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, sejam bem-vindas. Bom, o caso chamou muita atenção e a gente fica se perguntando, né? Existe uma explicação para que casos aconteçam ainda hoje, com essa crueldade tamanha, delegada? Na verdade, infelizmente, nós ainda somos um país, né, e o estado do Rio Grande do Sul em particular, cuja cultura machista ainda é muito forte. Ainda vivemos em um sistema patriarcal, sexista, em que condutas como essa são muitas vezes justificadas ou legitimadas por conta, né, desse sentimento aí de posse, de poder, de dominação. Então, é uma realidade, claro que é um fenômeno que acontece em todos os lugares do mundo, mas o Brasil figura hoje como 7º no ranking, né, internacional dos feminicídios tentados e consumados, que são aqueles homicídios ocorridos contra mulheres com motivação de gênero. Em 7º lugar, olha só, veja. 7º lugar no ranking mundial. Impressionante e lamentável, não é, secretária? Exatamente. A senhora quer complementar essa observação? Assim, esse caso realmente nos abalou, chocou, porque a gente tem conhecimento que a menina tinha medida protetiva no Fórum de São Leopoldo e ela teve assim a violência realmente era para um feminicídio. O fato dela ter perdido as mãos foi porque ela levava as mãos para se defender, quando ele dava de facão na cabeça, né? Inclusive o pé, quando ela teve que cair, isso ela nos contou, quando a gente foi visitá-la, ela caiu para trás e levou o pé. Então foi quando ele também tirou parte do pé. Mas a intenção não era amputar as mãos, a intenção era realmente matá-la, né? E as mãos foi a defesa que ela levou, então, e isso tornou, assim, muito violento. E a gente se pergunta, eu estava conversando com a delegada há pouco ali ainda, o porquê de tamanha violência, né? Porque é uma coisa com ódio, né? Com ódio mesmo, e ele, logo em seguida que isso, enquanto ela estava ali, sangrando, né? Ele disse para a vizinha, cuida dela que eu estou indo me entregar. E ele realmente foi até a delegacia e se entregou, né? Sim. De ter cometido isso. E ela, preocupação assim, de que o quanto talvez poderia ter sido evitado se ele tivesse aceitado. Então, é difícil eles aceitar quando a mulher toma a iniciativa da separação, né? Sim. Porque, geralmente, a delegada colocou, e nós temos esse conhecimento também, de que a iniciativa tem que ser do homem, né? Eu agora não quero mais, daí está tudo bem. Agora, quando ela diz que ela não quer mais, né? Daí é complicado. Infelizmente, ainda essa cultura machista ainda predomina, né? Bom, a gente levantou, obviamente, aspectos culturais. Tem a relação passional, a emoção, né, que toma conta de qualquer ser humano, ambos os gêneros, e acaba evitando que a pessoa possa pensar ou refletir. Mas um dado que a secretária, uma informação que a secretária acabou de nos passar, me chama a atenção na medida em que ele foi se entregar. Na medida que ele reconheceu que fez, né, um ato criminoso e que foi procurar, né, a justiça, teoricamente falando, né? Por que isso acontece? É aquela sensação que domina em vários aspectos da sociedade brasileira do não vai dar nada? Que tipo de pena um cidadão desse pode pagar depois quando realmente se confrontar com a justiça? Certo. Isso acontece em alguns casos, não é a maioria, mas eles se entregar, muitas vezes eles ligam, né, para a Brigada Militar, dizem que cometeram um crime, né, uma tentativa de homicídio, de feminicídio contra a sua companheira, se entregam, e o mais comum que é a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio em seguida. Hoje à tarde mesmo nós tivemos um caso em Porto Alegre, eu estava até agora há pouco envolvida com esse caso, que estava na nossa delegacia, é uma ocorrência de maio deste ano, de lesão corporal, onde ela solicitou medidas protetivas de urgência, né, tal qual esse caso de São Leopoldo, e hoje ele invadiu a casa dela, mesmo com medida, e tentou matá-la, né? A esfaqueou, foram golpes de arma branca, e em seguida ele tentou
o suicídio. Ou seja, o recado da justiça já foi dado na medida protetiva. E mesmo assim a pessoa enfrenta. Assim, claro que inibe. A medida protetiva ela tem inibido bastante essa progressão da violência, né? Que fatos mais graves aconteçam, que essa violência doméstica se perpetue. Mas claro que ela não é um escudo. Então, muitas vezes, eles descumprem. E quando descumprem, o que a gente faz? Temos o requisito para representar pela prisão preventiva desse agressor. No caso de hoje, mesmo internado, mesmo lesionado, ambos estavam bastante lesionados, tanto ela quanto ele, né? Foi uma tentativa. Ela veio a ser internada no hospital da PUC e ele no Hospital Cristo Redentor. Mesmo assim, ele foi autuado em flagrante, porque ele foi pego, né? Logo depois pela Brigada Militar e estava ainda sendo autuado ali na Delegacia de Homicídios por feminicídio tentado, que é uma tipificação de março deste ano. Então, nós temos uma legislação hoje que qualifica o homicídio contra mulheres por motivação de gênero, por motivação de violência doméstica e familiar, que é uma recomendação já de alteração da Lei Maria da Penha, que em março deste ano a Lei 13.104, então, veio a qualificar e aumentar a pena desse tipo de delito. Então, é uma motivação que qualifica, ao contrário do passional, que muitas vezes a gente tinha a violenta emoção como uma privilegiadora, onde havia a redução da pena do agressor. Agora, ao contrário, nós temos o aumento, né, uma qualificadora, aumento da pena do agressor por motivação de gênero, porque é justamente esse sentimento e essa cultura que a gente está tentando romper, modificar, essa transformação cultural que a lei pretende, que não se legitime mais, que não se justifiquem mais condutas dessa crueldade, desse nível de agressividade e que são, infelizmente, muito comuns em sede de Lei Maria da Penha. Agora, os governos têm trabalhado bastante na questão das políticas de proteção às mulheres, como, por exemplo, a Maria da Penha. A Maria da Penha, não, desculpa, a Patrulha Maria da Penha, né, aqui no Estado. Essas políticas, elas têm coibido ações, secretária, na sua opinião? Olha, sim, nós, assim, em São Leopoldo, desde 2014, então, nós tivemos, né, temos a Patrulha da Maria da Penha e ela tem nos ajudado muito. São parceiros e realmente eles são, assim, atuantes. A gente só tem que dar elogios para a nossa Patrulha Maria da Penha. Eles vão no local, não tem dia, não tem hora e tem inibido, sim, porque além de ir no momento da violência, eles retornam depois para fazer o plantão, que nem eles dizem, né, para ver se está tudo bem. Eles têm dado bons resultados e eles são, assim, ó, atenciosos e eu acho que isso também preocupa e coíbe um pouco, né, porque eles sabem que hoje, além de ter a lei, tem uma patrulha também que está fazendo a ronda, que cuida das mulheres, então acho que isso aí tem nos ajudado bastante. A gente sabe que tem muito que evoluir ainda, mas essa implantação da Patrulha Maria da Penha para nós em São Leopoldo foi de grande valia, muito bom mesmo. Bom, eu disse antes sobre o aspecto emocional, que às vezes faz com que o ser humano não pense direito e tome medidas completamente equivocadas. No caso do homem, não vai justificar de maneira nenhuma, mas no caso da mulher, quando envolve a paixão, o amor, algumas vezes, algumas mulheres voltam atrás nas denúncias. Isso é muito comum. O amor realmente, nesse aspecto, acaba atrapalhando o desenvolvimento, por exemplo, de um inquérito ou de alguma medida da polícia? Sim, na verdade, isso é do ciclo da própria violência doméstica e familiar. A gente vê que é um ciclo bastante patológico, muitas vezes não é só amor, há alguns sentimentos já que são bastante nocivos, mas que a mulher confunde, sim, com o amor, afinal de contas é o homem que ela escolheu para ter um relacionamento, para ser o pai dos seus filhos. Então, claro que isso contribui para a reconciliação. A reconciliação é o final, geralmente, do desfecho desse ciclo da violência, onde o agressor se mostra arrependido e ela tende, sim, a acreditar no seu arrependimento e a retomar o relacionamento e a perdoá-lo, muitas vezes, a voltar e chegar numa delegacia de polícia e dizer que deseja se retratar, ou seja, que deseja não dar prosseguimento àquele procedimento policial. Isso é mais ou menos 70% dos casos. É importante dizer que no que tange a lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica e familiar, isso não é mais aceito. Então, desde 2012, nós temos uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, do STF, que entendeu que a ação penal é pública e incondicionada, portanto, tanto faz nos casos de lesão corporal, se ela deseja ou não representar contra o agressor, ou seja, se ela quer ou não processar esse agressor, e tampouco ela poderá voltar atrás, poderá se retratar. Mas o sentimento, assim como esse sofrimento aprendido, questões de transgeracionalidade, essa mulher está reproduzindo atos de violência que ela
ela já viveu, né, na infância. Geralmente são mulheres que vêm de um lar onde a mãe sofria violência pelo pai ou pelo padrasto. Então tem essa perpetuação da violência como fatores que contribuem para que essas mulheres tolerem por muito tempo atos de violência. Só para completar, Perdigão, no caso envolve também a questão dos filhos, guarda, tudo isso pesa na hora? Envolve. A gente fez um estudo em 2008 na Delegacia para a Mulher aqui de Porto Alegre e chegamos ao seguinte dado: a maioria dessas mulheres, 80%, tem de 1 a 3 filhos com o agressor. Ou ele é o padrasto, né? Criou essa criança como se fosse seu filho. Então, claro que isso também contribui. Muitas mulheres, após denunciar, eles são presos, elas vão até o presídio visitar esse agressor ou levam as crianças para visitar. Então, claro que o sentimento e essa relação, por isso que é uma das formas mais perversas de violência, porque ela se estabelece justamente entre pessoas que têm vínculos ou familiares ou domésticos ou afetivos. Então, a complexidade no tratamento e no enfrentamento a esse tipo de violência de gênero é justamente porque todos esses sentimentos, eles vão permear, né, todos esses atos de violência. No mapa da violência que foi lançado no ano passado, se não me engano, diretor, acho que foi no ano passado, né? Sim, foi no ano passado. A gente pode ver um mapa, por exemplo, de roubo de veículos na cidade, na capital de Porto Alegre, por exemplo, concentrado em alguns bairros. Agora, o que tange a violência contra a mulher, de abuso sexual, de violência psicológica, de violência física, era muito espalhado, ou seja, não tem classe social para que aconteça, né? Não, não tem. É um fenômeno social que acontece em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. É claro que as mulheres que estão mais vulneráveis, vítimas mais pobres, elas denunciam mais. Ou seja, a subnotificação é menor. A gente tem uma média de 5% de registros hoje com mulheres de alto poder aquisitivo, o que não quer dizer que não ocorra. Sim. Simplesmente elas denunciam menos, procuram menos ajuda de uma delegacia de polícia, porque acabam muitas vezes enfrentando de outras maneiras, ou com psicólogos, ou com médicos, ou com advogados, para resolver a questão, né, de separação ou a questão patrimonial. Então, a gente sabe, identifica isso, que elas toleram por muito tempo, a grande maioria tolera por anos a violência, até conseguir tomar a decisão de fazer uma denúncia, e muitas delas acabam resolvendo de outras formas. Isso aparece, às vezes, em ações judiciais, ações de separação, ações de guarda, mas muitas vezes não chega a uma delegacia de polícia para um registro de ocorrência. Mas isso tem aumentado. De 2 anos para cá, a gente teve um aumento bem grande, e isso, claro, se deve ao grau de credibilidade que talvez tenham na Lei Maria da Penha e nos instrumentos protetivos que a lei coloca hoje à nossa disposição, né? A lei fez agora 9 anos, então ainda é uma lei recente, é uma lei que tem, né, algumas lacunas e algumas polêmicas que a gente precisa suprir, mas ela tem sim empoderado e fortalecido essas mulheres para procurar ajuda, para denunciar e para dar sequência a essa ação penal. No caso das classes mais altas, a gente pode inserir aí, eu faço a pergunta para as duas, mas começo pela secretária, se a gente pode inserir também a perspectiva da questão de, vamos botar assim, a imagem expor, da mulher, de expor, na medida em que as classes mais altas valorizam essas questões do social mesmo, da coluna social, entre aspas. Seria esse tipo de exposição, seria na cabeça de algumas mulheres prejudicial à imagem delas? Eu acredito que sim. E essa questão da exposição ainda, né, nas classes mais altas ainda é um tabu, né? Mas o que eu estava escutando o senhor colocar aqui agora, as mulheres vão denunciar as classes mais vulneráveis, elas fazem a denúncia na hora da dor, na hora da agressão. Mas esse período entre a medida protetiva que elas recebem até a primeira audiência, né, realmente ali muito muda. E nós tivemos uma reunião da rede semana passada, onde a doutora Michele Becker, que agora está, né, nós estamos com o Juizado da Mulher em São Leopoldo desde março para cá, também foi uma grande conquista, né? E ela está muito ansiosa em dar andamentos, hoje tem 3.700 processos mais tramitando lá com ela. É essa dificuldade, né? Quando elas vêm para a audiência, elas já vêm com outra ideia, não foi bem assim, não foi isso que ele me bateu, não foi isso que eu disse. Aí a juíza diz, não, mas está aqui, escrito, você, né, assinou. Não, mas então eu não li o que eu assinei, então torna difícil, né, daí de tu montar, de tu realmente ver
o que ela quer. E a doutora disse, olha, nós temos que respeitar também, porque a gente tenta induzir, não, mas você tem seus direitos, mas elas já vêm assim, ó, realmente, já com outra ideia, ou por medo, né, ou por que nem a doutora colocou também, pela questão amorosa, Sim. A mulher já é mais, né, apaixonada, ou também em função da dependência financeira, como vou sustentar meus filhos sem ele, a minha mãe já apanhava, então isso, tá, né, sabe, já não está mais roxo o olho, né, então já dá para suportar. Dá para inserir nessa perspectiva, secretária, além da dependência financeira, que era a pergunta que eu ia fazer na sequência, outros aspectos como religioso, que entra dentro do aspecto cultural também? Também, sim. E a questão, assim, da família muito em si também, sim, né? Às vezes a família não aceita uma filha separada. E ainda tem, infelizmente, nos dias de hoje, né? Que não se poderia mais aceitar isso. Mas, realmente, eu acho assim, ó, uma opinião minha é que depois da Lei Maria da Penha, a gente diz, aumentou muito os casos. Eu só acho que as mulheres foram mais encorajadas a vir fazer a denúncia, porque elas estão se sentindo, sim, um pouco mais protegidas, né? Então, assim, estão aparecendo os mais casos. Será que essa violência antes não existia tanto? Ela existia, mas a denúncia, a coragem de vir denunciar, porque eu sempre digo, quando a mulher chega lá, nós temos em São Leopoldo o Centro Jacobina, né, que é um centro de acolhimento às mulheres. Só o fato delas conseguirem chegar a vencer o medo e chegar até o centro e procurar ajuda, eu acho que já é um grande passo, um grande passo, porque ela sair de dentro de casa, muitas vezes com o filhinho na mão, com alguma lesão ou traumatizada, e chegar até o centro e pedir ajuda, olha, eu acho que isso já é uma vitória, já é uma conquista. Então, cabe daí ao centro fazer esse acolhimento, né, orientá-las, encaminhá-las para aquilo que realmente o que elas esperam, né? O que você quer? Você quer separar? Nós vamos lhe ajudar. Você quer só cessar a violência? Vamos trabalhar isso também, sempre respeitando a vontade da mulher, né? Sim. Lá no nosso centro não se impõe nada a ela, você tem que separar porque ele te bateu. Não, a decisão cabe a ela, né? A vontade e o tempo, né? Porque cada mulher vai ter o tempo dessa tomada de decisão, que é um longo processo, né? Realmente não é uma iniciativa fácil, ela vai ter que ultrapassar, né, vários conceitos e preconceitos e realmente eu conseguir procurar ajuda, que é o primeiro passo. Qualquer equipamento que ela procure, claro que a gente sempre incentiva o registro de ocorrência, sempre incentiva, né, que ela realmente dê conhecimento aos órgãos públicos, mas ela pode procurar qualquer outro equipamento, ela pode procurar um centro de referência da mulher, ela pode procurar muitas vezes direto ao Poder Judiciário, a rede da saúde, porque muitas vezes ela já está lesionada, já sofreu uma agressão física. Então, qualquer porta que ela procure, ela deve ser acolhida, né, e deve ter uma boa orientação, porque ela deve estar segura desses seus direitos e principalmente dos instrumentos que a Lei Maria da Penha nos traz hoje, coloca à nossa disposição para garantir a proteção, ou pelo menos uma proteção mínima para essa mulher em situação de violência, porque esse é o primeiro passo. Não é um passo fácil, é uma longa caminhada, mas realmente o primeiro passo ele precisa ser dado no sentido de romper esse ciclo de violência. E qual é a diferença entre que hoje a mulher tem ao ser recebida numa delegacia especializada, uma delegacia da mulher, qual é a diferença do atendimento que era feito antes nas delegacias comuns? Na verdade, não só antes, todos os distritos, todas as delegacias de bairro, elas continuam com atribuição, é uma atribuição concorrente, né? A delegacia da mulher, onde tem a delegacia especializada, isso não significa, não é uma atribuição exclusiva, não significa que as outras delegacias não tenham também essa atribuição. Quem vai escolher onde vai fazer o registro é a vítima, é no local que ela se sinta, né, mais confortável, que for mais próximo da casa dela, do trabalho dela. A porta que ela ingressar, ela tem que ser bem acolhida. É claro que uma delegacia especializada, ela tem uma interlocução com a rede, uma articulação com a rede muito maior. Então, ela tem condições de fazer todos esses encaminhamentos preliminares que não só estão previstos na lei, mas que são essenciais para esse processo de fortalecimento e empoderamento da mulher. Porque é o momento em que ela se encontra mais fragilizada, mais humilhada e é o momento em que ela mais vai precisar de ajuda. Quando ela busca uma delegacia e faz um registro de ocorrência, muitas vezes essa violência tende a
se agravar se ela não for bem protegida, se ela não for bem encaminhada, se ela não tiver uma medida protetiva. Muitas vezes ela vai ser aconselhada, né, e nós levamos ela até um local seguro, a deslocar até um outro local, primeiro procurando esse local na sua rede primária e, se não tiver, buscando um abrigamento ou um centro de albergagem, para aquele primeiro momento ela já ter de pronto, de imediato, essas garantias e essa proteção que a Lei Maria da Penha coloca à disposição e que, claro, não são todos os municípios que estão estruturados nesse sentido, mas o fortalecimento dessa rede é essencial. E, claro, que a delegacia especializada está muito mais inserida nesse contexto. O transporte para um local seguro, o acompanhamento que ela tem direito para retirar os seus pertences pessoais de dentro de casa. Muitas vezes ela vai até a delegacia e diz, agora eu vou sair de casa. E vai sozinha até a residência. E os e filhos, quando vê, nesse caso, o agressor está... né? Os filhos podem acompanhar dependendo do equipamento. Tem equipamentos que aceitam. Em Porto Alegre tem 2 equipamentos que aceitam também os filhos, podem acompanhar a mãe, e alguns não aceitam. Então a gente vai ter que ver sempre o caso concreto e fazer o acompanhamento. Quando essa mulher ingressa na delegacia especializada, que aqui em Porto Alegre funciona 24 horas em regime de plantão, então todos os dias da semana, né, de segunda a segunda, ali no Palácio da Polícia, ela não sairá de lá sem essas providências. Muitas não querem, não é o tempo delas ainda. Então a gente vai orientar. Temos também esse dever de orientação e informação e fornecemos para elas também um folder com todos os endereços e telefones de equipamentos que serão úteis nesse processo de rompimento do ciclo da violência. Acompanhamento psicológico, acompanhamento, né, assistencial, orientação para ingresso no mercado de trabalho, tudo isso, defensoria pública, que é essencial quando é o caso já de dissolução de uma sociedade de fato ou de um casamento, uma separação. Então, todos esses encaminhamentos são feitos e de maneira materializada, né, através de um folder, pela delegacia especializada, que muitas vezes o distrito não dispõe de todas essas informações, mas ela pode e deve procurar a primeira delegacia que estiver ao alcance dela. Bom, dentro desses aparelhos ou instrumentos que o Estado oferece, a população, por exemplo, de São Leopoldo, especialmente as mulheres, já tem consciência do trabalho da Secretaria? Há quanto tempo a Secretaria vem se comunicando com a população? Ou se ainda precisa ter uma certa comunicação ou educação da população para que procure a Secretaria e o trabalho seja desenvolvido junto à população? Olha, a gente tem procurado divulgar o máximo possível isso, inclusive criamos lá agora uma rede de enfrentamento à violência da mulher, com todos os órgãos públicos, com a sociedade civil organizada, onde participa, né, várias entidades junto, todas aquelas entidades que estão voltadas à violência, né, Secretaria de Saúde, a educação, porque envolve as crianças também, a habitação, porque às vezes elas dependem de moradia. Então, nós formamos essa rede que realmente está focada em fazer ações, atingir principalmente aqueles bairros onde a gente tem estatísticas que estão no maior índice de violência contra mulheres e começar com ações, né? Porque a gente também tem uma preocupação em tentar implantar a justiça restaurativa, porque é aquele trabalho que será feito com o agressor, porque, né, a gente sempre sabe que às vezes troca a mulher, mas só troca a mulher, né? Ele batia na Maria, se ele for morar com a Eva, ele vai bater com a Eva. Então não adianta só trocar e ele continua essa agressão, porque quem é agressão agride uma mulher, vai agredir a segunda, vai agredir a terceira companheira, né? Então muitas vezes o trabalho também tem que ser feito com o agressor, porque eles têm essa dificuldade, a gente sabe que a mulher está ainda ela está sendo mais empoderada, a mulher está recebendo mais orientações, mais ajuda e ela está crescendo. E isso é difícil deles aceitar no momento que ela vai se inserir no mercado de trabalho. Lá na Secretaria nós temos cursos de aperfeiçoamento, elas fazem curso, elas conseguem se encaminhar, ela está trabalhando, ela está conseguindo sobreviver, isso é bem difícil para ele, né? Então a gente tem esse trabalho de divulgação de que realmente temos a Secretaria, temos o Centro Jacobina,
temos a rede de enfrentamento à violência e isso tem que ser divulgado bastante para que as mulheres saibam que ela tem proteção, que ela tem acolhimento. Sim. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu quero apenas, além de pedir, né, que o Perdigão está ali com a informação para que a gente passe o telefone para quem quer fazer uma denúncia, apenas para efeito de orientação. Às vezes a agressão começa verbalmente e depois passa para a agressão física. Já na agressão verbal, se pode fazer a denúncia? Se deve fazer a denúncia, né? Geralmente a violência ela começa de uma maneira muitas vezes sutil, não só já a violência moral, que são os xingamentos, a calúnia, a difamação, os chamados crimes contra a honra, mas também a própria violência psicológica, que é aquela violência, inclusive, mais perversa, que mais deixa sequelas nessa mulher, porque reduz a autoestima dela, reduz a capacidade de autodeterminação e é o que mais a torna refém desses atos de violência. Então, qualquer ato, qualquer forma de violência pode e deve ser incentivada sempre a denúncia. A lei fala em 5 tipos de violência. Violência a física, que é mais fácil de ser percebida, a violência sexual, psicológica, patrimonial e moral. Então, nós temos essas 5 violências elencadas na lei, mas podemos ter muitos outros tipos de violência que a lei Maria da Penha tem esse rol aí meramente exemplificativo e que o Estado tem sim que tutelar e que fazer o registro e dar todo o encaminhamento que ela merece já na delegacia de polícia. Só queria fazer uma última pergunta para a secretária, largar aqui o folderzinho. A gente está passando as informações e os telefones de contato. Aqui embaixo, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né, secretária? Parentes, vizinhos que saibam de ameaças ou presenciem ou escutem, podem fazer essa denúncia. E também queria te perguntar se em São Leopoldo existe alguma política educativa para crianças, para que as meninas já cresçam conhecendo as leis, né, o que as protege, e que os meninos já também cresçam sabendo que eles têm que respeitar. Isso foi um dos temas da nossa reunião da rede na semana passada, porque eles colocaram, essas meninas, ele 16, 17 anos, bom, ainda é caso Conselho Tutelar. Sim, mas ela já é uma menina mulher, né? Então, o que nós, como Secretaria da Mulher, vamos dizer, não, isso é do Conselho Tutelar. Não, eu acho que já é compromisso nosso também, porque ela é uma menina, mas uma menina mulher, né? E muitas vezes a gente sabe que já estão sofrendo, né, agressões também. Então, essas ações serão feitas e a gente quer buscar trabalho junto com a Secretaria da Educação, o trabalho nas escolas, né? Levar essas ações para as escolas, para passar filmes, tudo, para que essas crianças já se preparem, já cresçam sabendo que tem que respeitar a menina, que o menino tem que respeitar a coleguinha, né? Isso é um trabalho, vai ser mais uma ação dessa rede de enfrentamento. Muito bem, muito obrigado pela presença das duas. Maria Inês Becker, secretária de Política para as Mulheres de São Leopoldo, e também da delegada Tatiana Bastos, da Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Sejam bem-vindas e que, bom, qualquer tipo de violência deve ser abominada. Agora, numa sociedade machista, infelizmente machista, como a gente vive no Brasil, culturalmente, a batalha de vocês é muito forte. E como a gente costuma dizer, o silêncio é o grande cúmplice da violência. Então, incentivar a denúncia de qualquer pessoa que presencie, que ouça, né, os gritos dessas mulheres, todos podem e devem denunciar. Não só, né, na secretaria, nos equipamentos próprios, mas já como um registro de ocorrência e até denúncia anônima, se for o caso, via 181, nós podemos fazer e devemos fazer a investigação imediata de todos esses tipos de crimes. 181 é o Disque Denúncia? É o Disque Denúncia, exatamente. Muito bem. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada.